Com a palavra para falar contra o deputado Osmar Terra. Ausente. Deputada Margarida Salomão. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhor relator, prezados colegas, deputados e deputadas. Sem nenhuma surpresa, eu vou fazer aqui defesa de um voto que nessa comissão é minoritário. Possivelmente, talvez seja minoritário também no plenário. Quero lembrar a todos os senhores e senhoras que maiorias e minorias no parlamento são eventuais, constituem-se e desfazem-se. Um raciocínio majoritário não é, por ser majoritário, mais justo. E é exatamente uma prerrogativa no parlamento, as condições regimentais que garantem às minorias a sua expressão. Isso é fundamental para que nós tenhamos, dentro do parlamento, um debate democrático. Em segundo lugar, eu quero dizer que a disputa que se trava aqui, que é uma disputa de opinião, não é uma disputa que possa ser reduzida a uma oposição entre governo e quem seja contra o governo. Nós estamos discutindo aqui coisas de grande importância, de grande impacto. Políticas de Estado, políticas de direito. E aí eu quero, inclusive, discordar daqueles que acham que nós tomamos pouco tempo nesse debate. Que, afinal de contas, há 20 anos que o ilustre deputado Benedito Domingos fez a sua proposta da PEC 171 e o fez com toda a legitimidade. Quero lembrar que nós estamos, este ano, comemorando 25 anos do ECA. Se isso pode parecer muito, em termos das nossas vidas pessoais, das nossas biografias, em termos históricos, isso não é nada. Para que nós possamos apreciar uma política pública, é fundamental que haja oportunidade, prazo, para que essa política seja adequadamente avaliada. Então, quando se diz que aqui nós poderíamos ter tomado mais algumas sessões fazendo o debate, isso de forma alguma é uma manobra obstruidora. É de fato uma condição que a sociedade tem de permitir que se façam ouvir vozes divergentes. Eu quero lembrar, inclusive, que em democracias consolidadas, como é o caso de um país que, pelo que eu escuto, é muito admirado nesse parlamento, os Estados Unidos da América, não é simples fazer uma emenda constitucional. As emendas constitucionais são escassas e, na verdade, pouco se tem mudado a Constituição desde que ela foi consagrada e promulgada. Exatamente, a Constituição americana. Então, se nós queremos buscar exemplos, esse é um exemplo importante, que não se fazem mudanças constitucionais por conta de flutuações nas maiorias ou flutuações no universo das opiniões. Quero dizer também, e o nobre relator nesse momento deixou a mesa, mas eu quero dizer que eu considero que o seu encaminhamento seja absolutamente meritório. Tenho absoluta certeza que ele faz o encaminhamento com o aproveitamento, inclusive, da proposta, da emenda do deputado Jutaí, porque entende que essa seja uma medida adequada no sentido da luta contra a violência, uma medida no sentido de garantir que se tenha, de fato, uma diminuição da criminalidade no Brasil. O meu ponto de vista, que é um ponto de vista que tem a mesma legitimidade que de todos os senhores que nesse momento constituem uma maioria, é que, infortunadamente, esse remédio não nos assegura a solução do problema que todos deploramos. A meu ver, o que nós estamos fazendo é um agravamento do problema. Não obstante haja quem tenha desconstruído ou deslegitimado
dados que são dados de organismos institucionais, dados apresentados por instituições de pesquisa, dados que de todo modo merecem a nossa atenção. O que nós temos é que nos países em que houve essa redução da maioridade penal, no momento nós estamos vivendo uma revisão invertida, porque de fato não se obteve uma diminuição da criminalidade como era suposto. Ao contrário, em muitos casos, nós tivemos um agravamento desse problema, um aumento nos índices da criminalidade. Então, acho que esse é um argumento forte o suficiente para nos levar a pensar se, na nossa luta contra a violência, se essa será uma boa providência. E, além do mais, quero dizer também que o universo, que é o universo autor desses crimes hediondos, que na versão, não tive oportunidade, deputado Laerte Bessa, por Vossa Excelência ter naquela ocasião se ausentado, eu não tive oportunidade de lhe manifestar, e por isso peço licença para repetir, que eu considero que o seu relatório é emitido pelas razões mais meritórias. Tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, desejamos que diminua a violência na sociedade, que diminua os assustadores índices de criminalidade, de morte violenta, que hoje nós constatamos no Brasil. O Brasil é campeão mundial de morte à mão armada. Isso é absolutamente alarmante. Então eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência faz esse encaminhamento com esse espírito, com o espírito da redução, como Vossa Excelência inclusive disse, no sentido de melhorar o problema. Mas o que eu quero lhe dizer é que eu temo que a adoção dessa medida o agrave. Isso que eu quero lhe dizer. Pelas razões, pelos dados que nós temos de outros países, que são dados comparáveis e dados importantes. E eu quero dizer também que, dada a inexpressividade estatística da população-alvo que nós alcançaremos, eu penso que é uma medida inadequada. Eu penso que melhor do que isso, como tem inclusive já sido proposto por parlamentares ilustres, como é o caso do senador José Serra, que nós talvez pudéssemos evoluir para alguma coisa com uma mudança no ECA. Mudança não por conveniência política, mas mudança por necessidades, já observadas inclusive por juristas, por especialistas, por assistentes sociais, por pessoas que trabalham na área e veem que após 25 anos, essa legislação de fato deveria ser revista. Então eu quero dizer que, acrescentando aos argumentos que já venho mencionando, que são argumentos negativos, eu quero dizer que é uma temeridade colocar, pela mudança da Constituição, em risco a doutrina da atenção integral à criança. Quero dizer que há um débito imenso de parte do Estado brasileiro, qualquer que seja a sua instância federativa, com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Isso deveria ser a nossa principal preocupação. Há um débito que tem que ser sanado. Esses jovens que estão internados, que são alvo das medidas socioeducativas, que eventualmente poderão se tornar os sujeitos dessas punições, todas as estatísticas dizem, são os mais desescolarizados, são aqueles que procedem das famílias mais desagregadas, são aqueles mais pobres, são aqueles que, inclusive, por força do perfil da pobreza brasileira, são os descendentes dos africanos que vieram para o Brasil escravizados. Então, a uma injustiça histórica, nós queremos responder agravando a injustiça. Eu quero fazer uma ponderação, que nós consideremos a possibilidade de mudar o ECA para enfrentar os problemas que levam da parte do relator esta proposição, que eu considero inadequada pelos motivos que já mencionei. Acho que o jovem brasileiro é muito mais vítima do que algoz.
tratá-lo como o principal agente da criminalidade. É simplesmente ceder aos reclamos histéricos da mídia. Nós não podemos, sendo parlamentares com a responsabilidade que temos, de criar, de defender políticas públicas para o nosso povo, e eu quero dizer que eu faço essa discussão independente de fronteiras partidárias. Muitos daqueles que convergem conosco, convergem comigo nessa posição, são legitimamente oposição ao governo que eu apoio. Acho que isso é mais do que emblemático da natureza da disputa que está se travando, que não é uma disputa política no sentido das disputas eleitorais. É uma disputa política, sim, mas que tem como pano de fundo aquilo que nós entendemos que seja o melhor para a sociedade. Partindo do princípio que todos nós aqui convergimos com uma visão republicana de que nós queremos defender o bem comum, então eu estou lhe fazendo a apresentação da minha opinião, que será também do meu voto em separado, e eu quero, mais uma vez, argumentar junto aos senhores, junto a vossas excelências, que talvez nós estejamos com a boa intenção adotando uma política que é absolutamente inadequada para alcançar os fins que se propõem. Agradeço a atenção de vossas excelências, devolvo a palavra ao presidente. Que agradeço a deputada Margarida Salomão, muito obrigado pela participação de vossa. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.